Reforma trabalhista, previdenciária, pacote anticrime, reforma administrativa, lei geral de proteção de dados pessoais. Existe uma enxurrada de mudanças legislativas e a gente tem que ficar ligado nisso e saber como e a hora certa de estudar isso tudo. Mas e aí? Qual é o melhor momento para se atualizar e procurar saber as novidades legislativas? Eu sou Thales Braguini Leão, juiz federal, professor de Direito e tenho tentado trazer vários vídeos para te ajudar na sua preparação para concursos públicos. E ao longo dessa semana eu estou tentando fazer alguns vídeos de dicas bem rápidas de dúvidas que vieram dos seguidores, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, para que você que tem alguma dúvida, que quer saber a minha opinião, posta aqui nos comentários que quem sabe não posso fazer um vídeo e resolver a sua dúvida e mostrar pelo menos a minha opinião sobre o caso. Em relação a esse problema das mudanças legislativas, principalmente para você que é concurseiro, eu te asseguro que você precisa muito mesmo se atualizar e ver todas as mudanças que são feitas ao longo do ano. O grande problema é que o examinador, ele adora essas novidades legislativas. Quem tem o hábito, e é um bom hábito, de fazer questões anteriores de concurso, faz muita prova de concurso anterior, assim como eu fazia, que eu gostava de fazer prova de vários tipos de concursos, mesmo de concursos que eu nem tinha muita pretensão de fazer para concorrer de verdade, mas eu fazia aquelas questões como uma forma de entender como eram cobrados os assuntos jurídicos. Quem tem esse hábito sabe do que eu estou falando. Os examinadores sempre colocam nas provas, tanto nas objetivas, nas abertas, nas provas orais, as novidades legislativas, jurisprudenciais, os novos decretos. Isso é muito interessante como eles cobram. Eu lembro que quando eu estava fazendo uma preparação de prova objetiva e eu ficava fazendo muitas questões de magistratura estadual, federal, alguns concursos como a AGU, MPF, entre outros, eu percebia que em determinada época era muito comum haver sempre o mesmo tipo de perguntas. Então a prova estava lá sempre perguntando a prisão. E eu ficava me perguntando, mas por que está sempre perguntando isso e de repente some? As próximas provas não perguntam mais nada daquilo, é como se não existisse aquela discussão. Aí eu ia fazer uma pesquisa histórica do direito, né, dava uma levantadinha ali no que estava acontecendo, eu via que foi justamente naquele ano em que haviam muitas perguntas que, por exemplo, teria saído uma reforma do sistema de prisões no CPP. E aí eu percebi que nos concursos seguintes, ali 6 meses, 12 meses, sempre vinha pergunta sobre essas novidades legislativas. Muitas vezes, simples leitura de lei seca mesmo, muito pouca discussão. E outras vezes aproveitava para dar uma aprofundada, para saber a opinião de doutrina, saber como que a jurisprudência estava encarando aquilo, se já havia alguma declaração em tribunais sobre aquelas novidades. E o mesmo ocorre quando tem sucessão de códigos. Quando trocou o Código Civil pelo Código Civil atual, os concursos cobravam muitas questões de Código Civil e inclusive coisas do Código anterior, comparando um com o outro, e também o CPC, mais recentemente, aconteceu a mesma coisa, as provas sempre faziam questões comparando um código com o outro. Então, para você concurseiro, você precisa realmente se dar muita atenção para as novidades legislativas. Você vai estar acompanhando a jurisprudência do STJ e do STF, novidades jurisprudenciais, você vai estar a par. O que sair de novas leis, novos decretos, eu aconselho você não se preocupar tanto naquela fase legislativa, ou seja, da criação da legislação, em que a lei ainda não está em vigência, não está valendo ainda a lei. Essa fase não é tão importante para o concurseiro, porque dificilmente vai ser objeto de alguma pergunta sobre o anteprojeto, ou a preparação de um projeto de lei, ou coisa do gênero. Se for objeto de pergunta, vai ser no sentido teórico, de saber a que caminho a teoria do direito está pensando a respeito daquele problema. No entanto, após publicação de uma lei, de uma medida provisória, de uma emenda constitucional, é imprescindível que você tire um tempinho dos seus estudos, do seu cronograma, para incluir essa novidade legislativa, porque isso com certeza pode ser objeto de questões no seu concurso.
E, inclusive, vale a pena, com certeza, você não se limitar apenas ao texto da lei ou da emenda, etc. Você também procurar algum material atualizado, seja um artigo na internet, aulas, lives, qualquer conteúdo sobre aquela novidade é muito interessante. Não é à toa que toda vez que tem uma nova lei, uma nova emenda e tudo mais, vem uma enxurrada junto de novos livros, de novas atualizações daquela sua doutrina favorita, novos cursos, porque os professores, as pessoas que ensinam para concurseiros sabem a importância de manter aquele concurseiro sempre atualizado, porque ele vai ser cobrado nessas novidades, isso é fato. Eu acho que você poderia tirar do seu objeto de estudo apenas aquelas matérias que totalmente ficam fora do seu edital, do seu grupo de editais que você escolheu como mira. Então, se você faz concursos para a área da magistratura federal e estadual, igual eu fazia, a matéria trabalhista não era tão importante, ou eu poderia dizer que era muito pouco importante. Então, a reforma trabalhista não seria um objeto de preocupação para mim. Mas como eu incluí a magistratura federal, a reforma previdenciária seria importante. Então, você tem que ir ponderando isso, as novidades que são realmente importantes dentro do seu grupo de editais que você está enfrentando. E a conclusão que eu tiro a partir disso é que existem algumas novidades que elas acabam sendo genéricas e elas vão importar para qualquer tipo de concurso, magistratura, analista, técnico, como por exemplo essa mudança da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Essa é uma mudança que pode ser cobrada em várias disciplinas e conteúdos e caberia formular questões disso desde um edital de técnico até um edital de juiz. Então, se você é concurseiro e está querendo passar, garantir a sua aprovação, você precisa se atualizar em relação a esse tipo de novidade legislativa para não deixar escapar aquele pontinho de graça. Você vai estar com conteúdo muito bacana, estudando firme no seu cronograma, mas de repente deixa escapar um pontinho que era bobo, simples leitura de lei seca, porque você não incluiu isso no seu cronograma com medo de se atrasar ou de se atropelar. Então inclua, monte, se prepare para essas novidades e me parece que ainda vai sair muita coisa. Fique ligado, porque vale a pena mesmo. Você pode garantir um ponto e esse ponto pode ser decisivo para a sua sonhada aprovação. Se você gostou dessa dica, compartilhe o vídeo, clique aqui em curtir, me indique para os seus amigos, poste em grupinho de WhatsApp e entre outras coisas que possam ajudar na divulgação desse trabalho aqui. E se você tem alguma dúvida, não deixe de postar nos comentários. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.